Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ainda, como falei domingo passado, irmãos, vamos nos deter ainda um tempo na sessão da Ceia do Senhor. Hoje nós vamos tratar ainda sobre, nesses 2 domingos, o que significa a expressão comer indignamente e depois examinar-se a si mesmo, a necessidade do autoexame. Nós vamos tratar desses temas mais diretamente, não é? Como havíamos anunciado domingo passado. Versos 27 até os versos 27 a 28. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E no verso 29 ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Exatamente o texto que nós acabamos de ler. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez. Nós te exaltamos, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos mais uma vez, no teu santo dia, ouvirmos a tua voz. Fala conosco, ó Deus, derrama sobre a tua igreja a tua graça, desvendando os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Dá-nos, Senhor Deus, esse entendimento, pelo teu Espírito, por tua graça, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Receber o sacramento do Senhor indignamente. O verso 28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que o apóstolo Paulo, irmão, está ensinando à igreja, basicamente, é que ele nos ensina, nesses versos, as palavras claras que vão nos prevenir de um grande mal, vão nos prevenir de um grande pecado, né? Que todos nós estamos prontos para cometermos na mesa do Senhor, que é participar da mesa do Senhor indignamente. Nós devemos examinar a nós mesmos para não participarmos da mesa do Senhor indignamente. O autoexame aqui, a necessidade de fazê-lo é importante, porque nós precisamos saber o que significa participar dessa mesa indignamente. Quais são os 2 grandes males que precisam ser evitados aqui, irmãos? O mal que é odioso aos olhos do Senhor, né? Que o Senhor nos ensina claramente a usar meios para evitá-los. Participar da mesa do Senhor indignamente. O apóstolo Paulo claramente nos ensina aqui. Quando você olha para o verso anterior, do verso 27, ele diz, veja bem, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ora, você vai se examinar para não cometer esse pecado, e ao invés de ser purificado ou até mesmo alimentado pelo sacrifício do Cordeiro, você se torna réu do corpo e do sangue do Cordeiro. Você entende? Para que você não caia em tal pecado, o Senhor nos instrui aqui. Olhe para o verso anterior, né, onde o apóstolo declarou literalmente, participar da mesa do Senhor indignamente nos faz culpados do sangue de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Como é que então nós vamos prevenir isso, irmãos? Examine-se o homem a si mesmo. Como é que eu vou fugir disso? Examinar a mim mesmo. Então, a primeira maneira que eu tenho, e o grande mal que eu estou evitando aqui, é participar da mesa do Senhor indignamente. Como eu vou evitar? Se eu examinar a mim mesmo. Eu examinar a mim mesmo. Então, qual é a maneira
de eu me prevenir contra esse pecado? Paulo diz: examine-se e coma. Vê que coisa interessante. Examine-se e coma. A todo homem, irmãos, a quem o Evangelho veio, a quem o Evangelho chegou e redimiu, e aquele homem que tem acesso a essa ordenança, ele é chamado a examinar a si mesmo, como um juiz, exatamente. Ele precisa julgar o seu próprio coração, o que é verdade e o que é falso, onde eu estou apegado e onde não estou apegado, o que eu creio e o que eu não creio, onde está o meu fundamento, qual é a minha esperança, em quem eu creio. E então coma. E se onde a sua alma estiver, faça aquilo que é próprio dela. Se ela está no Evangelho, participe. Se ela não está no Evangelho, não participe. Se você está em Cristo, você é salvo. Não está se falando aqui do indivíduo que está em dúvida, se ele está lutando. Não, ele está falando, você chegou à conclusão que analisar a sua vida, você não confia em Cristo. Você não crê nele, você não espera nele. Não se deve participar, então. Seguir com a realidade de participar da mesa, ela é manifestada pela certeza de quem eu creio. Uma vez que eu avaliei meu coração, eu julguei o meu coração. Lembre-se que vai dizer no mesmo texto, o Senhor vai fazer isso conosco e vai até mesmo disciplinar para não sermos julgados com o mundo. Julgue. Se você julgar a si mesmo, você não vai ser julgado com o mundo. Avalie o seu coração. Qual a doutrina que nós aprendemos aqui nesse texto, literalmente, irmãos, é o que está no nosso catecismo. O que é requerido dos homens, dos cristãos que participam da mesa do Senhor, é que eles participem de modo digno da mesa do Senhor. E como é que eles vão participar da mesa do Senhor? O que é que eles têm de fazer? Eles têm que examinar a si mesmo acerca do conhecimento. Por que o conhecimento? Para discernir o corpo de Cristo. Da sua fé. Para que a fé? Para poder alimentá-los. Entende? Porque você se alimenta da fé, pela fé. Você não se alimenta com a boca, não é com você ter a estrutura de alguém que é capaz de mastigar e engolir, mas alguém que creu. Sem fé eu não posso participar da mesa, porque eu não vou ter benefício algum. Então eu preciso saber disso, eu preciso conhecer para discernir a mesa. Eu preciso crer para poder me alimentar dela. E eu preciso mais, irmãos. Eu preciso saber, pela fé, se de fato eu me arrependi dos meus pecados, se eu amo ao Senhor, e se eu vivo agora segundo essa verdade em obediência. Porque, se não fizer isso, eu vou ser indigno na mesa do Senhor. Eu vou comer e beber juízo para mim. Eu vou comer e beber juízo para mim. Condenação. Então vamos analisar aqui alguns pontos do nosso catecismo importantes com base nessa verdade, né? O que exatamente significa a dignidade para participar da mesa do Senhor? Depois, o que é requerido, o que é necessário para o autoexame para que eu possa receber a mesa do Senhor ou o sacramento do Senhor dignamente? O que é necessário fazer? E a terceira parte que eu vou deixar para no próximo domingo, a necessidade do autoexame. Nós vamos falar sobre o autoexame associado a cada ponto desse. O que é o conhecimento, o que é a fé, o que é o arrependimento, o que é o amor. Nós vamos ter que avaliar ponto a ponto desse, para que você saiba exatamente o que você vai usar toda a ceia do Senhor para participar da mesa. Você vai analisar o seu coração com base nesses critérios aqui. O que Deus requer de você, né? Então, vamos começar pelo primeiro aspecto,
O que exatamente significa participar da mesa do Senhor, não é, dignamente? Ou, como Paulo diz, não participem dignamente da mesa do Senhor. Então, do que consiste isso, irmãos? Primeira coisa importante, o que é essa dignidade? Se eu começar, é bom sempre pensar pela pedagogia negativa, né? O que não é dignidade na Bíblia? Antes de você saber o que é dignidade, precisa saber primeiramente o que não é, tá certo? O que significa participar da mesa do Senhor dignamente? Então, o que é não participar da mesa do Senhor indignamente? Preste atenção nisso. O que Deus não requer de você? Uma dignidade legal. Dignidade legal. É como se você dissesse assim: eu mereço das mãos do Senhor o pão e o vinho. Depois de termos feito tudo, nós somos dignos de receber isso. Não é a sua dignidade que está em jogo aqui. Não é você ser digno por você mesmo, pela sua própria mão ou pela sua própria força. Não é a dignidade legal que está em jogo aqui. Lembra de Lucas capítulo 17, verso 10? Ele diz: depois de ter feito tudo o que era para ser feito, vocês não passam de servos inúteis, porque fizeram apenas o que era para ser feito. Aqueles que são justos aos seus próprios olhos, eles são completamente indignos de participar da mesa do Senhor. Aqueles que constroem a sua aceitação à mesa diante do Senhor por meio das qualificações que ele mesmo adquiriu ou acha que possui. Todo aquele que acha que pode se assentar à mesa do Senhor por causa de alguma coisa que ele tem ou possui ou que ele fez, esse vai andar nos mesmos caminhos que Simeão, que lá no texto de Atos, no capítulo 8, em Simão, no capítulo 8, verso 20 de Atos. O que aconteceu ali? Lembre-se das palavras do apóstolo a ele: o teu dinheiro perecerá contigo, porque tu julgaste receber o dom de Deus por causa daquilo que você possui. Você acha que o dom de Deus viria a você por causa do teu dinheiro? Ou você acha que vai receber um dom de Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você fez? Não é essa a dignidade que Paulo está nos ensinando aqui, né? De hipótese alguma. Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 2, verso 21, pois se a justiça vem pela lei, então a morte de Cristo é em vão. Se você é justificado por sua própria obediência, então Cristo morreu em vão. Não há nenhum valor para a obra de Cristo aqui. Primeira coisa importante, o que Paulo está nos ensinando é que a minha dignidade não é a dignidade legal, isto é, eu tenho dignidade legal, eu tenho direito de participar, porque eu sou merecedor da obra do Evangelho e da graça de Deus. Não é essa. E qual é exatamente? É quando você está adequado segundo o Evangelho para participar da mesa do Senhor. O que é isso, irmãos? Como vai ser dito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 8, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Eu vou participar da mesa do Senhor dignamente quando eu estiver pronto para receber o sacramento de acordo com as regras do Evangelho. Qual a regra do Evangelho? A graça e a obra de Cristo que me redimiu, a graça e a obra de Cristo que me dá condições e dignidade para participar do Evangelho. A graça que me salvou é a graça que me dá condições de viver de acordo com aquilo que é requerido de mim. Eu vou participar da mesa, porque pela graça eu fui salvo, e pela graça eu me assento à mesa do Senhor. Não é outra razão que eu me assento à mesa, senão a mesma que me redimiu. A graça que me salvou é a graça que me conduz à mesa do Senhor. Esse é o princípio claro. Mais sentido mais profundo é como está escrito lá em Isaías 55:1. Todos vós que estáis, como diz o profeta Isaías, todos vós que estáis com fome, com sede, mas não tendes dinheiro, comei e bebei sem dinheiro e sem preço.
Essa é a lógica. Nós chegamos à mesa do Senhor como quem tem fome e sede, mas não tem dinheiro para adquirir. Assim como eu me cheguei a Cristo como quem carecia dele, mas não tinha poder para alcançá-lo. A graça que me alcançou é a graça que me conduz à presença da mesa do Senhor. A minha consciência, então, ela é tomada por essa condição. Eu me achego à mesa, porque pela graça eu fui salvo, e pela graça eu sou convocado a comer e beber, não tendo dinheiro para isso. Ainda, irmãos, nesse mesmo aspecto, qual é exatamente a base ou do que essa dignidade ela consiste? Do que essa dignidade consiste? Primeira coisa importante, então, é que eu tenho e me mantenho dentro de um estado de graça contínuo. A alma que estava naquele estado, irmãos, de incapacidade de participar da salvação e da mesa do Senhor. Como o Salmo 5, verso 5 diz: o tolo não permanecerá à vista do Senhor, e o Senhor odeia as obras da iniquidade. O tolo, o ímpio, não vai permanecer diante da vista do Senhor, diante do Senhor. Essa alma é uma alma morta, ela está traspassada nos seus pecados. E um homem morto, ele não pode participar da festa, não pode vir para a mesa do Senhor, ele está enterrado espiritualmente, diante dos olhos do Senhor ele está sepultado. E diante da mesa, irmãos, ele não deve ser esperado, porque ele vai participar da mesa duplamente morto, porque vai ser condenado. Está morto porque não está em Cristo. Eu preciso estar adequado a essa circunstância para me assentar à mesa do Senhor. Como isso é? Como isso funciona? Literalmente, eu preciso estar no estado e a condição de participar. A graça me alcançou. Eu estou vivo, porque o morto não poderá fazê-lo. Se a sua alma não está em Cristo, não há razão para você se assentar à mesa do Senhor. Ainda nesse mesmo princípio, quando nós nos dirigimos a Deus, não apenas na vida, irmãos, mas nós sabemos que não apenas a vida é requerido, mas o modo como vivemos é requerido, entende? Não apenas a vida no sentido de dizer, eu fui salvo, mas pelo modo como eu vivo como salvo, é requerido. Um homem que dorme não está pronto para participar da mesa. Até mesmo o verdadeiro crente, ele pode participar de modo indigno da mesa do Senhor, assim como alguns membros da igreja de Corinto faziam. Ele está vivo, mas dorme espiritualmente, ele não caminha, ele vive na iniquidade. Eu não posso apenas ter óleo no vaso, mas é necessário que ela queime, é necessário que ela seja acesa. Não basta apenas usar o óleo na lamparina, usar a figura mais do interior. É necessário que ela seja acesa para que ela queime, ilumine. Se ela não iluminar, ela não trará nenhum benefício para a igreja, para a minha vida, nem para ninguém. Ora, eu preciso saber, irmãos, que mesmo vivo, mesmo tendo o Espírito, é necessário que ele venha arder no meu coração. Eu lembro de um indivíduo que trabalhava com meu pai, que era crente. Me impressionava. Hoje ele é diácono de uma congregação da igreja, da minha igreja de origem no interior do Pará. E o nome dele chama Moisés. Eu lembro que quando eu ia lá para a terra do meu pai, esse homem tinha uma sede pela palavra de Deus, que era uma coisa que me constrangia.
e ele pregava o evangelho a todo mundo. E todas as pessoas que trabalhavam lá com meu pai, eles ouviam o evangelho, independente deles quererem ou não. E ele acordava junto com todo mundo. Você sabe que a pessoa que trabalha na roça, 5 da manhã está de pé. E ele dizia: eu preciso me acordar 4 da manhã, para acender a lamparina em mim, ele dizia, para que eu possa, cheio da graça, falar com esses homens. Era algo que me constrangia aquilo. Ele não tomava um minuto do tempo do trabalho, ele acordava mais cedo para poder orar. Ele tinha consciência que não bastava estar o óleo ali dentro, ele precisava acendê-lo, queimá-lo. Se nós estaremos prontos para participar da mesa do Senhor, é necessário não apenas ter o óleo na lamparina, é necessário atear fogo nele, acendê-lo, para participar da mesa do Senhor. Tendo essa percepção clara daquilo que o autoexame vai requerer e da dignidade disso, eu preciso ter consciência que a justiça que me traz aqui não é a minha, é a de Cristo. Eu preciso ter a consciência que a graça que me salvou é a que me mantém fiel a Ele. Eu preciso ter consciência que a graça verdadeira, ela tem poder para me fazer andar de conformidade com o Evangelho e continuamente buscar fazer aquilo que agrada a Deus com dignidade, segundo a palavra dEle. Não apenas eu me satisfaço em ter o óleo, eu vou acendê-lo na minha alma. E o Senhor nos deu os meios para isso: a oração, a leitura da palavra, a comunhão dos santos, o sacramento. O Senhor nos deu meios de graça para que essa verdade esteja acesa no nosso coração. O autoexame que me fará participar da mesa do Senhor com dignidade. Primeiro eu preciso saber, irmãos, que eu preciso ser um juiz nesse contexto. Quando você leva a um ourives um ouro, e lá ele vai dizer: esse ouro é puro, esse ouro não é puro, esse ouro é 18, esse ouro não é 18. Ele vai identificar isso para você. Você precisa discernir a pureza, ter conhecimento dela. E como é que regra eu vou usar para discernir que tipo de ouro e qual a situação da minha alma e como eu devo julgar o meu interior nessa situação? Primeira coisa importante, irmãos, cuidado com os falsos e cuidado com a hipocrisia. Um macaco, ele parece mais com um homem do que um cachorro. Não estou falando geneticamente, de aparência. Um macaco pode parecer mais com um homem do que um cachorro, mas nenhum deles são verdadeiramente homens. Você pode parecer um cristão e não ser. Você pode ter a aparência de um servo de Deus e não é um servo de Deus. Você pode ter uma linguagem de crente, mas não é crente. Você pode ser moralista, você pode ser uma pessoa formal. Você pode parecer mais com os cristãos do que aqueles que são profanos abertamente, mas nem você nem o profano são verdadeiros cristãos nesse caso. O ponto é que eu preciso avaliar se eu não estou vivendo em falsidade. Se eu não estou vivendo em falsidade. Alguém pensa: não, eu sou melhor do que eu era antes, então eu estou em Cristo.
Veja, eu sou melhor, melhorei muito depois que eu entrei na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, agora não faço mais. Lá em 1 Samuel 10:9, há uma declaração assustadora acerca de Saul, que era um homem que não foi redimido. A Bíblia diz que ele recebeu, irmãos, ele recebeu outro coração. O texto diz que ele recebeu outro coração, mas não recebeu um novo coração. Não há descrito, a descrição é, ele recebeu outro coração, e parece com um de cristão, mas não é. Um novo coração não é outro. Você não é meramente melhorado, você é feito à imagem de Cristo. Essa é a diferença da verdadeira religião para o verdadeiro cristianismo, da falsa religião, da verdadeira religião. Essa é a diferença. A falsa religião diz que você vai ser melhor do que você é, e ela promete isso. E o verdadeiro cristianismo diz: você vai ser igual a Cristo, semelhante a Cristo. Porque o coração que lhe foi dado é um coração que vai se adequar e amar a obra do Redentor, e você vai ter prazer na obra dele, na sua caminhada em meio às lutas dessa vida. Cuidado com a falsidade, cuidado com a melhora. Eu sou melhor do que antes. Cuidado. Cuidado com a letra da lei. Os fariseus oravam assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou um ladrão, obrigado porque eu não sou um adúltero. Pareciam santos. O texto diz: aquele não desceu justificado do templo. Cuidado com a letra da lei. Cuidado, irmãos, com a prática da piedade, que é apenas externa. Ela é importante, mas é uma regra que não é segura. Porque você não pode ver o princípio que atua na mudança. Você não pode ver o motivo que leva à mudança. Você não vê os fins que a mudança ocorreu. Cuidado, para que você não seja seguro apenas na aparência da santidade e se satisfaça com ela. Quantas vezes você está vivendo numa vida de pecado e alguém diz assim: você é um homem santo, você cai na hora, você sente vergonha na hora, porque então a minha aparência está enganando muita gente. Eu sei das lutas do meu interior. Não encontre satisfação na mera obediência externa da lei de Deus. Você sabe qual é a única regra infalível? É a palavra de Deus, é ela que vai julgar o meu coração. O Espírito do Senhor falando nas Escrituras é o supremo juiz de todas as questões de religião, seja no que diz respeito à fé ou prática. A palavra em si mesmo, ela mesma, é a regra pela qual as decisões são feitas. É a palavra a única regra infalível. Não se satisfaça com nenhum outro critério para julgar o seu coração, para examinar o seu coração, para saber quem você é. Não crie regras, porque eu vivo assim externamente, porque eu melhorei, porque eu sou... Não! Volte-se para a palavra, retorne às Escrituras, porque lá você vai encontrar um porto seguro.
para tomar o caminho certo. O caminho certo. Deus nos deu marcas tão sérias e profundas na sua palavra, irmãos, pela qual eu posso saber se eu estou em Cristo ou não. Se eu estou em Cristo ou não. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, eu queria que você rapidamente abrisse esse texto comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Segundo texto, 1 João, capítulo 3, verso 9, por favor. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A luta real contra o pecado só é possível porque eu nasci de novo. Agora preste atenção, irmãos. Sabendo que o crivo é a palavra, e eu preciso me voltar a ela para ter discernido os meus pensamentos, para que eu não seja enganado pelos meus próprios pensamentos, para que eu não seja confundido, para que eu não me engane nessa jornada. Não é à toa que Paulo vai dizer isso em outro momento: examine-se para ver se você está na fé. Examine-se. Paulo, o apóstolo, sabia, irmãos, com quanta facilidade nós podemos nos enganar, criando regras para nós mesmos, padrões para nós mesmos, que não são bíblicos. Sobre o que e o que eu devo examinar, então, a partir disso, irmãos? Então, antes de qualquer coisa, a grande questão que precisa ser examinada na minha vida é a seguinte: qual é o estado da minha alma diante do Senhor? Eu estou em Cristo ou não? Eu fui regenerado ou não? Há verdadeira graça em mim ou não? Isso eu devo fazer. A segunda carta de Paulo, no capítulo de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Volte comigo, por favor. Texto que eu citei há pouco, mas vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diz assim o apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Todo tempo eu preciso fazê-lo. Nesse período de pandemia, nós encontramos pessoas que fazem check-up em nós em qualquer loja que você entrar. Temperatura. Pessoas, eu faço check-up em todo lugar que eu vou, eu sei se eu estou com febre ou não. Até hoje eu não tive, graças a Deus. Mas eu penso que ninguém com febre vai entrar numa loja. Então é um negócio bem inútil. Mas assim, funciona na perspectiva de que nós estamos nos examinando todo o tempo. Você imagina, irmãos, todas as vezes, porque o Senhor nos concede a ceia do Senhor? Por que não pode ser simplesmente 4 vezes por ano?
Por que é tão importante não nos afastarmos da mesa? Porque essa é a oportunidade que o Senhor nos dá para examinarmos a nossa situação diante dEle. Encorajados para fazer isso, nós somos. O nosso estado eterno depende se nós estamos na graça ou não. A razão é simples, irmãos. Esse sacramento não é para a conversão. Lembre-se, eu não vou examinar e aí eu vou participar para ser salvo. Então, eu não estou em Cristo, então eu vou participar do sacramento. Não. O fraco vai participar. Ele creu em Cristo, mas está fraco, está cambaleando, os joelhos trôpegos, as mãos não aguentam segurar um copo de tanta fraqueza espiritual. Aí ele vem à mesa do Senhor, querendo ser fortalecido, ser renovado pelo Senhor. Mas ele creu na palavra, ele está em Cristo, mas está fraco. Ele vem, ele vai ser abençoado pelo Senhor. Mas aquele que não está em Cristo, não pense que você vai ser convertido aqui. Você é chamado para ouvir a palavra de Deus, porque é pela pregação da palavra que você vai ser salvo. Você não vai ser salvo porque vai participar da ceia. Você participa da ceia porque você creu no Evangelho. É por isso que dentro de um aspecto didático, sempre a ceia do Senhor e todo o sacramento nessa igreja local, nós fazemos depois da pregação, para que fique claro que a fé vem pelo ouvir a pregação, e quando você crê, você é batizado, quando você crê, você participa da mesa do Senhor. Mas é a palavra que converte pelo poder do Espírito, não o sacramento. Sacramento não é a conversão da igreja, mas é uma ordenança de confirmação. Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 4, verso 11, sobre a circuncisão, é um sinal do pacto. Então claramente mostra que você entrou em aliança diante do Senhor. Esse sacramento ele é apontado para nutrir você, que pressupõe vida, entende? Você sabe, quando a criança nasce e você põe no braço, você vai alimentá-lo, porque ele está vivo, você vai nutri-lo. A nutrição, o ensino, mesmo o culto, o sacramento, não é para que você viva, você já está vivo pela palavra, agora você vai comer, você vai se alimentar espiritualmente da mesa do Senhor. Se não fosse assim, para que autoexame? Se o sacramento é para salvar você, para que eu examinar a mim mesmo? É só chegar. Se o sacramento fosse para que você encontrasse redenção nele, agora, antes de conhecer a Deus pela palavra, então não há necessidade de autoexame. Assim como você é chamado para vir ao culto, quando você é chamado para adorar o Senhor, mesmo que você não tema a Ele, você deve vir, e você deve ser abençoado pela pregação, pelo ensino, mas você não pode assentar-se à mesa, porque assentar-se à mesa implica que você já creu no Evangelho, e aí eu preciso me examinar para saber se de fato eu estou em Cristo ou não. Está lá em Romanos capítulo 10, verso 17. Eu falei esse texto agora de cor, mas eu quero ler com vocês para que você entenda diferentemente da ceia o que é a pregação. Romanos 10, verso 17. Paulo disse assim, as seguintes palavras: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Você imagina, as pessoas o culto não tem pregação, mas tem ceia. Como pode haver salvação? Não faz sentido à luz do ensino da Escritura Sagrada. Isso aqui, irmãos,
nos ajuda claramente na compreensão de que essa é a primeira parte daquilo que o Senhor requer de nós. Eu preciso, para não participar de modo indigno da mesa do Senhor, eu preciso examinar a mim mesmo. Mas deixa eu confirmar isso, deixa eu tratar isso com vocês ainda apenas lendo o catecismo maior da nossa igreja, irmãos. Veja, pergunta 171 do catecismo maior: os que recebem o sacramento da ceia do Senhor, como devem preparar-se para o receber? Resposta: os que recebem o sacramento da ceia do Senhor devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmo, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade e medida de seu conhecimento, fé, arrependimento e amor para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício destas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Isso é que é requerido daquele que deve participar da ceia. Eu tenho que me preparar. Não há como participar da ceia do Senhor sem que eu me prepare para isso. Nós não chegamos como quem chega atrasado. Nós vamos meditar nessas coisas. Mas você deve então pensar como um crente: pastor, eu tenho dúvidas no meu coração. Eu sofro em pensar que eu não pertenço a Cristo, eu me angustio em pensar que que o Espírito de Deus me rejeitou. Só o fato de você ter essa luta interna é uma prova da graça de Deus presente na sua alma, porque ninguém que rejeita a Deus e foi rejeitado por Ele tem sensibilidade, senão pelo Espírito de Deus, para ter medo e para temer perder o Espírito. Lembre-se de Davi, no Salmo 51, não retiras de mim o teu Espírito Santo, não faz isso comigo, Senhor. Entende? O grave pecado cometido pelo rei Davi, e ele disse: tem misericórdia, não retira de mim o teu Espírito. A alma de um crente que teme perder isso é uma alma de um crente verdadeiramente salva, que ama o Senhor. E aí, irmãos, a pergunta 172 que eu preciso concluir com vocês: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo, ou de que esteja convenientemente preparada, pode chegar-se à ceia do Senhor? Uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo, ou de que esteja convenientemente preparada para participar do sacramento da ceia do Senhor, pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda a certeza disso, mas aos olhos de Deus o tem, se está devidamente tocada, veja o detalhe, tocada pelo receio da falta desse interesse, e sem fingimento deseja ser achado em Cristo e apartar-se da iniquidade, sem falsidade, ele deseja isso. Neste caso, desde que as promessas são feitas, e este sacramento é ordenado para o alívio dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas, e assim fazendo pode e deve chegar-se à ceia do Senhor para ficar mais fortalecido. Não é a dúvida se você vai pensar: eu não estou em Cristo, eu não creio no Evangelho. Não. Por causa do seu pecado, você pensa que Deus lhe abandonou, e você pode trazer à memória essas verdades. É no sacramento que você é fortalecido, irmão. Venha e participe da mesa do Senhor. Venha e participe da mesa do Senhor.
São muitas as nossas lutas como crentes, mas para os crentes que lutam nessa vida, se o Senhor não soubesse das nossas lutas, se o Senhor não soubesse dos nossos altos e baixos, se o Senhor não soubesse das nossas fraquezas, Ele não nos teria dado continuamente o culto ao seu nome e o sacramento, para nos ajudar nessa caminhada até chegarmos à terra prometida. É por causa disso que nós nos achegamos ao Senhor, todo dia do Senhor, manhã e tarde, para adorarmos a Ele, e pelo menos 2 vezes no mês, participarmos da mesa do Senhor, para o nosso próprio fortalecimento e esperança. Quando participarmos há pouco tempo da mesa do Senhor, pergunte à sua própria alma: quem é Cristo para você? Qual é a esperança que você coloca em você mesmo? Em quem você coloca toda a sua esperança? Quem é o Salvador da tua vida? Quem é o que levou sobre si a tua culpa e a tua iniquidade de uma vez por todas? Avalie o seu coração, e mesmo com os joelhos trôpegos, participe do pão e da ceia e da mesa e do sangue do Senhor, para a sua própria vida e para o fortalecimento da sua fé, para a glória de Deus. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, na sequência, nós voltaremos a falar desse tema, agora sobre cada ponto que eu preciso analisar ao participar: fé, conhecimento, arrependimento, amor ao próximo. Todas essas áreas nós vamos avaliar na nossa vida como crivo para participarmos da mesa do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos conceda a graça de vivermos na dependência dEle todos os dias da nossa vida. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te exaltamos, bendito Deus, porque temos do Senhor a certeza de que pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, nós estamos seguros. Tira os nossos olhos da nossa própria força e capacidade. Mostra-nos, ó Deus, quão grandioso é o Teu nome, e quão fraco e dependentes nós somos, e como nós dependemos de Ti todos os dias da nossa vida, e sem Ti, Senhor, nada somos e nada podemos fazer. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, fortalece a nossa fé, santifica o Teu povo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.